Shalom, shalom! Olá, meus irmãos! Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 30, versículo 17, o texto diz assim: Porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor, porquanto te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já que ninguém pergunta por ela. Meus irmãos, eu quero trazer uma resposta de Deus para os nossos corações. Ainda que ninguém pergunte, Deus vai levantar profetas para nos trazer resposta de Deus, respostas positivas às nossas orações. O povo de Israel vivia em momentos mais difíceis da sua história. Jerusalém, meus irmãos, Jerusalém ela havia sido destruída, o povo levado ao exílio e a nação estava marcada pela dor, marcada pela vergonha e rejeição. Sião era vista como esquecida, Sião era vista como abandonada e sem valor. Mas é exatamente neste cenário de que Deus levanta sua voz por meio do profeta Jeremias, trazendo uma promessa grandiosa de cura, restauração e honra. Ei, Deus está levantando profeta de Deus, profeta que pregue e falem a verdade para trazer resposta às suas orações. Quando todos olhavam e diziam, não há mais esperança, Deus declarava, Deus dava uma ordem, eu te restaurarei. Ei, vem restauração da parte de Deus para as nossas vidas. Deus usa quem Ele quer e Deus vai levantar pessoas para nos restaurar. Tudo isso para que o nome dele seja glorificado. E desse nosso texto nós vamos apresentar algumas lições preciosas que nós vamos compartilhar. A primeira lição é que Deus ele é especialista em restaurar o que até parecia perdido. Meus irmãos, até parecia que não tinha mais jeito, mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. Passe a crer, vai ter restauração da parte de Deus nesta nossa causa. Deus, ele não apenas melhora, o nosso Deus, ele restaura, ele faz tudo novo. A palavra restaurar traz a ideia de trazer de volta ao estado original, ou até melhor do que antes. Como a palavra do Senhor diz em Joel, capítulo 2, versículo 25, e vos restituirei os anos que foram consumidos. Meus amados, vem restituição. Não importa o que foi perdido, o nosso Deus tem todo o poder para restaurar. Nada é impossível para o nosso Deus. E a nossa segunda lição é que Deus cura feridas que ninguém vê. Ei, ainda que você não tenha falado com ninguém, ainda que você não tenha se exposto para ninguém, o nosso Deus viu e Ele coloca um curativo espiritual sobre as nossas feridas. O texto diz, curarei as tuas chagas. Fala de dores, mas dores profundas, traumas e marcas da alma. Há feridas que não aparecem no corpo, mas dói dentro em nosso coração. O Salmos de número 147, verso 3 diz, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Deus, meus irmãos, Deus conhece Deus conhece a nossa dor mais íntima e entra nela para nos curar. Eu quero declarar sobre as nossas vidas, vem cura de Deus, onde ninguém conseguia tratar. Deus está tratando hoje. E a nossa terceira lição, nosso terceiro aprendizado é que o rótulo das pessoas não define quem você é. Pode ser que as pessoas tenham te rotulado de tanta coisa, mas isso não tem definido o que Deus acha sobre nós, o que Deus sabe sobre nós. Chamaram Sião de repudiada, alguém rejeitada, alguém esquecida, alguém até sem valor, assim como muitos dizem de nós. Mas Deus, o nosso Deus,
não concorda, o nosso Deus não concordou com esse diagnóstico que os homens colocaram. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 diz: assim que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Ei, desde o momento que nós estamos em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. O que Deus diz sobre você, o que Deus diz sobre nós é muito mais forte, é muito mais poderoso do que qualquer tipo de opinião do ser humano. E a nossa quarta lição, antes de compartilhar a nossa quarta lição, meus irmãos, antes de nós nos preocuparmos com o que os outros acham, do que os outros têm dito, vamos nos preocupar o que Deus tem sobre nós. É muito maior. Ei, esteja preocupado com o que Deus tem sobre nós, não o que os outros têm falado. Amém? E a nossa quarta lição, o nosso quarto aprendizado é que Deus se levanta quando ninguém mais se importa conosco. Já ninguém perguntava por ela, por Sião. Quando ninguém procura, Deus nos acha. Quando ninguém valoriza, Deus nos tem como valor. Salmos de número 27, verso 10 diz que ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me recolherá. O abandono do ser humano nunca anula o cuidado de Deus para conosco. Deus, meus irmãos, Deus transforma a vergonha em honra. Sião era motivo de desprezo, mas Deus prometeu restituição, Deus prometeu restauração. Isaías 61, verso 7, nos ensina que em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Ei, vem dupla honra para as nossas vidas. Deus muda cenários. O que era vergonha se torna em testemunho e dupla honra. Eu quero declarar mais uma vez sobre a nossa vida. Vem dupla honra sobre as nossas vidas. Quando Deus fala, Ele cumpre. Diz o Senhor, o texto fala, diz o Senhor. Essa promessa, meus irmãos, não depende das circunstâncias, mas da fidelidade do nosso Deus. O livro de Números, capítulo 23, verso 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem do que se arrependa. Podemos confiar e é plenamente na palavra que Deus tem liberado sobre as nossas vidas. Talvez você se sinta como Sião, ferido, esquecido, rejeitado ou sim, até mesmo sem valor. Mas hoje o Senhor diz sobre nós: eu te vejo, eu vejo a sua dor, eu conheço as tuas feridas, eu não te abandonei, eu vou te restaurar. Não, meus irmãos, não importa o diagnóstico, o que os homens têm falado sobre nós, o veredito final vem sempre do nosso Deus. É Ele que age por nós, é Ele que opera por nós, é Deus que trata conosco. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero te dizer, este é o momento de você fazer um concerto com o Senhor Jesus Cristo. Este é o momento de você se entregar a Ele. Este é o momento de reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador, porque Ele é o único que pode curar plenamente a nossa alma. Mateus 11, verso 28 diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ei, Deus tem alívio para todo aquele que nele crê e o reconhece como único e suficiente Salvador. Diga um sim para Jesus. Receba-o como seu único e suficiente Salvador. Amém? Guarda essa palavra no seu coração e que ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Meus irmãos, antes de concluir a nossa reflexão, eu quero compartilhar com vocês sobre a nossa missão. Nós temos um chamado e eu gostaria, pela misericórdia de Deus, o Senhor Jesus, nós já estivemos por diversas regiões do Brasil compartilhando, evangelizando e proclamando a palavra de Deus. Estivemos no Nordeste, a região ribeirinha, no Amazonas, na região sul desse país. E a nossa próxima missão é estar levando o ID do Senhor, né, através do esporte, através da palavra, do futebol, mais propriamente dito, né, na África, no continente africano. E eu gostaria de contar com os irmãos, com a sua oração, com a sua intercessão, que estivesse colocando o nosso nome em vossas orações, porque para nós é muito precioso isso. E também, quem puder e sentir no coração de compartilhar conosco,
de cooperar conosco para a compra das passagens, estarei colocando nas descrições da nossa reflexão no canal no YouTube o nosso Pix, que é no banco C6 Alexandre da Silva Costa, e o Pix é alexandrecostacosta@hotmail.com, alexandrecostacosta@hotmail.com, tá? Se você se sentir no coração de compartilhar, de ofertar a nossa missão, eu agradeço muito e estaremos orando por vocês. Que Deus abençoe a todos. Amém? Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.